Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui com a nossa série de vídeos de desenvolvimento mobile. Hoje eu farei seria a segunda parte, né, que eu havia comentado com vocês, que seria a aplicação que vai conectar ao banco de dados que nós criamos naquela outra aula e vai expor esses dados para que eu possa depois conectar isso aí através do aplicativo e possa estar retornando essas informações, ok? Então a gente vai fazer esse desenvolvimento, só tem uma correção. Eu havia dito no outro vídeo que a gente ia usar o ASP.NET Core, tá? Que é uma tecnologia um pouco mais nova, mais recente da Microsoft para desenvolvimento. Mas aquele site lá que eu havia passado para vocês do GearHost, ele não hospeda gratuitamente o ASP.NET Core. Então eu vou fazer da maneira tradicional, que é com o ASP.NET MVC, uma aplicação, só para que a gente entenda o processo, o modelo e o que a gente tem que fazer. E aí futuramente a gente possa evoluir esse projeto. E aí depois a mudança de uma tecnologia para outra é muito parecida, então vocês não vão ter tanta dificuldade para estar fazendo. Mas futuramente também eu trago um vídeo exclusivo para isso. Assim que eu encontrar uma hospedagem gratuita para a ASP.NET Core, aí a gente faz um vídeo explicando ou refazendo essa aplicação, alguma coisa assim. Bom, então, só retomando o que nós vamos fazer, nós temos aquele site que nós fizemos, aquele banco de dados, desculpa, que nós fizemos, aqui no GearHost, que é uma plataforma de hospedagem que tem os planos gratuitos que nos atendem. Então nós criamos aqui na outra aula esse banco aqui, ó, Datafolio, ok, no SQL Server. A gente pode até conectar nele aqui, lembra? A gente tem um Management Studio. Eu vou clicar nesse banco, pegar as informações dele aqui, ó, porque a gente vai usar isso aí depois para fazer a conexão também lá no aplicativo. Então eu tenho que colocar aqui o host, o nome do banco, ele já vai até gravar aqui porque eu já tinha feito da outra vez. Vou ver qual senha que o site me gerou, okay? E vou conectar lá. É bem simples o processo, bem rápido. Acho que vocês conseguiram já desenvolver essa primeira parte aí sem tantos problemas. Então aqui eu tenho o meu banco e dentro do meu banco eu tenho as minhas tabelas com algumas informações já que eu cadastrei naquela outra aula. Tem essas tabelas todas aqui. Posso fazer aqui um select para ver se está tudo tranquilo mesmo. Por exemplo, usuários. Então eu tenho um usuário aqui dentro, ok? Eu tenho contatos. Eu cadastrei 4 contatos aqui para mim. E em conhecimentos eu tenho 3 conhecimentos. Eu vou fazer dentro da nossa API lá de retorno JSON dessas informações, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou fazer 3 consultas, ok? 3 métodos que expõem essas consultas, retornando justamente essas informações, ó. O nome, os contatos e os conhecimentos. Por que eu vou fazer 3 aqui? Porque como isso aqui está tudo interligado via relacionamento, eu poderia trazer uma árvore aqui de orientada a objeto, né? Por exemplo, o Fernando tem todos esses contatos e todos esses conhecimentos. Mas como nós vamos usar isso aqui em lugares diferentes dentro do aplicativo depois, eu vou, nesse caso aqui específico, nesse exemplo, eu vou fazer 3 métodos, tá?
Numa situação real, às vezes você precisa fazer uma consulta já com todas as informações, sem nenhum problema. Mas só para a gente recapitular. Então vamos lá, vamos pegar o Visual Studio, vamos colocar a mão na massa aqui porque a gente tem muita coisa para fazer. Eu vou criar um novo projeto. Se você quiser filtrar aqui para ficar um pouco mais fácil, você pode escolher C Sharp, Windows, Web. Vão aparecer algumas opções aqui. Essa primeira aqui é o Core, que nós não vamos utilizar porque a hospedagem gratuita lá não permite. E vocês vão procurar aqui, ó, ASP.NET Web Application.NET Framework, tá? Que a gente vai poder desenvolver Web APIs, MVCs e tudo mais. Ele vai ser feito em C Sharp e a gente vai poder hospedar ele no servidor Windows. Vou dar criar aqui. O nome dessa aplicação você escolhe, tá? Isso aqui não é tão relevante para a gente, é só para a gente identificar qual que é o nosso projeto. Então, sei lá, eu posso colocar aqui Datifolio, se eu quiser. Site, ok? E aqui, nossa, tá errado aqui. E aqui eu vou colocar a solução aqui. Esse aqui não interfere em nada, só estou diferenciando para que vocês possam visualizar, ok? Aqui tem um ponto interessante, eu posso fazer tanto em MVC quanto em Web API. Porém, futuramente eu quero fazer uma outra aula com esse nosso projeto, desenvolvendo a parte da interface gráfica do nosso site. Então, como eu posso fazer tanto o MVC quanto a API retornar os JSON que eu vou precisar para o aplicativo, então eu vou optar por usar um MVC, um projeto MVC, que é um site, e lá dentro a gente vai criar uma área só para retornar os dados que eu preciso no aplicativo. Tá? Então, seria mais ou menos assim, eu posso fazer um site, vai ter uma área interna do site que eu posso pegar as informações que eu preciso para o aplicativo. Outra coisa que é importante vocês desmarcarem é esse HTTPS aqui, ó, porque como a gente vai estar usando ele interno e tal, senão ele vai dar alguns erros, a gente vai ficar perdendo um tempão. Então, só marcar MVC e vou dar criar. Bom, ele criou aqui o projeto. O que eu sempre indico a vocês fazerem é, terminou de criar o projeto está aqui criado, sempre executa, tá? Clica aqui em executar e vamos perceber se ele está funcionando ou não. Porque às vezes aconteceu algum erro na criação, aconteceu algum problema, e aí você fica perdendo um tempão achando que é outra coisa. E na verdade é um problema interno. Então, ó, ele está rodando nosso site, ele já abriu o navegador aqui, tá? Ele cria um template padrão aqui, que por enquanto a gente não vai mexer, ok? Isso aqui não nos interessa por enquanto, ok? Então, por isso que eu só tenho esse template básico aqui. Bom, então agora que nós rodamos, nós criamos nossa aplicação e executamos ela, que a gente já sabe que está tudo ok e tal, bonitinho, nós vamos criar a conexão com o banco de dados. Nós vamos utilizar o Entity Framework, que é um framework da Microsoft que conecta em multibanco, em vários tipos de bancos diferentes. E ele é bem fácil porque a gente não vai precisar ficar gerando as consultas SQL, os comandos SQL. Ele faz isso automaticamente. Então eu vou clicar aqui, ó, na pastinha Models, vou adicionar New Item, Add New Item. Aqui em Data, eu vou escolher então ADO.NET Data Model aqui. O nome eu não preciso necessariamente colocar agora, só se você quiser.
Vou clicar em adicionar, aí eu tenho 4 opções. Se eu quero gerar o meu modelo através de um banco de dados já pronto, que é justamente o que nós vamos fazer depois. Se eu quero fazer um modelo vazio, sem conexão com o banco. Se eu quero só fazer o código e depois eu mexo com o modelo. Ou se eu quero fazer o código aqui primeiro e depois gerar o banco de dados através desse código. Tá? Uma opção interessante também, mas a gente vai usar a primeira aqui, que eu já tenho meu banco pronto, então eu vou conectar lá. Ele vai cair aqui a questão da conexão. Vocês vão clicar aqui em New Connection. Nós vamos colocar aqui, ó, Server Name. Então a gente vai lá no servidor do GearHost, pegar o endereço, colar aqui. Ok? Aqui em Authentication, vocês vão trocar para SQL Authentication. Vocês vão pegar qual que é o nome do usuário e qual que é a senha que ele gerou lá para você. Bem tranquilo ainda. Vou salvar aqui e vou clicar aqui para localizar os meus bancos de dados. Essa operação, às vezes ela pode demorar um pouquinho, às vezes ela pode dar erro, mas você tem que ir tentando até ele conectar certinho e trazer o banco que você precisa, aparecer nessa listinha aí, o banco que você vai utilizar, que no caso é aquele datifólio lá que nós criamos. Ele deu um erro porque ele deu que a conexão expirou o tempo, tá? O nosso banco é esse nome aqui, então a gente pode digitar ele aqui e aí depois ele conecta lá. A gente só testa a conexão aqui certinho para ver se está tudo ok e vamos avançar. Ele vai criar minha conexão, ok? O nome que ele dá aqui, ó, para conexão, eu posso mudar ou não, mas o que a gente precisa saber? Eu só preciso lembrar qual que é esse nome aqui, tá? No caso aqui são as minhas entidades. Eu posso chamar aqui, se eu quiser, de banco, para não confundir, não esquecer depois, tá? Vou chamar aqui de banco datif. Só colocar banco, ok? Vou colocar que eu quero gravar aqui, ó, string de conexão. Vou avançar. Ele pergunta se eu quero 6 ou 5, tanto faz. Aqui no nosso teste aqui, vou escolher o 6 mesmo. Aqui, ele vai conectar aquele banco de dados e vai tentar trazer as tabelas. Então, vocês cliquem aqui, em DBO, e verifique se ele encontrou todas as tabelas que nós temos no banco. No caso, ele trouxe certinho, tá vendo? Então, eu vou marcar aqui que eu quero todas as tabelas. Vou clicar aqui, ó, em pluralize aqui, ok? Para que ele deixe as tabelas depois sem o S no final aqui. E vou dar finish. Neste momento, ele começa a criar a nossa estrutura. Ele conecta, ele monta todos os códigos de conexão com o banco e deixa tudo pronto dentro de uma classe para que a gente possa utilizar na nossa programação. Vai demorar alguns segundinhos aí, porque é um processo que ele gera, conecta lá no servidor, gera muita informação e tal, mas é bem tranquilo. E aí, finalizou, ele traz aqui, ó, ele trouxe usuários, conhecimento, usuário, conhecimento e contato aqui, são aquelas tabelas que nós temos no banco. No caso aqui ele trouxe como uma classe, por isso que está no singular aqui, tá? Não vou mexer em nada por enquanto, não me interessa, ok? Só fechar aqui e está pronto a nossa parte toda do banco de dados, ok? Agora nós vamos para a parte de programação. Então nós vamos aqui, ó, em controller. Eu vou clicar, botão direito, adicionar controller. Só para efeito de didática, ó, nós vamos usar aqui a API controller, a MVC controller normal, ok?
Só para a questão aqui da gente separar os códigos, eu vou chamar aqui de API Controller, só para ficar fácil a gente visualizar, mas o nome aqui pode ser qualquer coisa. Lembrando que você não pode remover esse sufixo aqui. Você vai criar, ele vai criar uma controller vazia, ok? Eu vou apagar isso daqui porque não me interessa. E aí vamos ao nosso código. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é criar aquele objeto lá que apontando para o meu site, para o meu banco de dados. Então, se eu colocar aqui, ó, banco, ele vai aparecer aquela classe que eu criei aquela hora lá no entities lá, tá? Então, banco, vou colocar banco minúsculo igual new, new banco. Só instanciei sem nenhum problema, ok? Agora eu vou começar a fazer o primeiro método para testar se realmente funciona o meu código. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou retornar um JSON, certo? Para essa consulta nossa. Então eu vou criar uma public JSON result, que vai ser a nossa classe, ok? Eu vou chamar de get usuário, lembrando que eu vou retornar um usuário só. Essa primeira parte aqui é a hora que você vai abrir o aplicativo, que vai ter lá seu nome, sua foto e assim por diante, ok? Como eu tenho vários lá dentro daquele banco de dados, eu vou já deixar pronto a consulta pelo ID. Futuramente, caso eu queira fazer a consulta aí dos dados de outra pessoa, eu posso estar configurando isso no aplicativo através de um login, alguma coisa assim, e aí eu já tenho os métodos prontos. Então eu vou criar aqui um ID, que eu vou deixar como default o 1, porque vocês lembram que o 1 é o meu cadastro inicial aqui, ok? E aí eu vou fazer uma consulta, eu vou fazer de uma maneira simples, lembrando, gente, tem muitas maneiras de fazer, eu não tô falando aqui qual que é o certo, qual que é o errado, qual que é o melhor, qual que é o pior, eu só simplesmente estou fazendo um exemplo para que a gente parta de alguma coisa. Futuramente vocês vão testando, vendo as situações diferentes tal, e vão mudando seus códigos, porque tem muita maneira de fazer. Então eu vou estar fazendo uma maneira um pouco mais simples aqui, só para não confundir, ok? Então eu vou var usuário igual. Eu vou fazer uma consulta na minha tabela. Eu vou usar o link que é embutido do C# para fazer essa consulta, ok? Então, vou abrir parênteses aqui porque depois eu vou fazer outra coisa. Então, from, vou chamar de usuário, vai estar no meu banco ponto usuários, certo? E eu vou fazer uma condição aqui, então, aonde o campo ID seja igual ao ID que eu estou passando aqui em cima, certo? E aí eu vou selecionar quais dados eu quero, tá? Eu vou criar um objeto novo aqui. Então eu quero trazer o ID e eu quero trazer o nome do usuário, e acho que a gente tem mais um campo lá que, se não me engano, é o resumo, certo? E no final eu quero que ele traga apenas um registro, então eu vou usar esse método aqui, single default. Tem uma consulta bem simples aqui, se você não tem conhecimento dessa sintaxe. Esse aqui é um linked object que a gente chama, ele funciona junto com o banco, junto com o ent, junto com outras frameworks e tudo mais. E agora aqui eu vou retornar esse meu objeto. Então eu vou retornar um JSON. E aí aqui ele me pede duas coisas. Ele me pede o que eu quero retornar, que é o meu objeto usuário. E eu tenho que passar esse JSON request behavior aqui. Eu vou colocar para ele aceitar. Isso aqui é uma questão de segurança interna no .NET, então ele manda você adicionar essa informação. Então o que esse método aqui faz?
ele simplesmente retorna o usuário pelo ID informado. Só isso, ok? Vamos testar para ver se isso aqui funciona. Vou clicar aqui. Vai executar nosso site. Aí eu vou colocar lá o nome da minha controller barra o nome do meu método, que é get usuário. E aí ele retornou para mim já em formato JSON os dados lá que eu tenho no meu banco de dados, tá vendo? Ele pegou o ID, pegou o nome, pegou o meu resumo. Eu estou utilizando aqui essa extensão JSON Formatter, tá? Tanto no Chrome quanto no Edge ele funciona legal. Porque senão, se você tiver sem ele vai aparecer assim o texto, ó, como se fosse o site com um texto comum mesmo, tá? Porque se você visualizar o código fonte, você vai ver que ele é simplesmente um texto, tá? Então, o nosso aplicativo, a gente vai colocar esse endereço aqui, claro que não esse, porque a gente vai colocar isso no nosso servidor daqui a pouco. Nós vamos passar o endereço, passar essa API aqui, e aí ele vai retornar essa informação e eu vou consumir essa informação lá dentro. Pronto. Então, o primeiro método já foi, que é getUsuário. Vamos fazer agora o método que retorna os conhecimentos. Então, de novo, public JSON result eu vou chamar de get conhecimentos. Lembrando, ó, aqui eu coloquei no singular porque eu retorno um usuário só, ok? Aqui eu estou dando o get conhecimentos, que ele vai retornar uma lista de conhecimentos. O que eu vou passar para essa consulta? O ID do usuário, para que eu possa trazer só os conhecimentos daquele usuário lá. Por padrão aqui também eu vou deixar o 1 já passado, ok? Para que eu não tenha problemas. Eu já deixar pronto para o futuro aí. E aí aqui é o mesmo esqueminha. Então var conhecimentos, abre parênteses, certo? Opa, igual. Vamos lá. Então from conhecimento eu vou chamar de C. In banco conhecimentos where c.id usuário igual ao parâmetro id usuário que eu estou passando aqui em cima. E aí eu vou fazer a minha consulta, select new. O que eu vou trazer? O que eu preciso trazer do conhecimento? Simplesmente o que eu tenho aqui, ó, vamos ver no banco. Eu simplesmente em conhecimento eu tenho o ID, código, então eu vou trazer só o ID e o texto, porque o usuário eu não preciso, já que eu estou dentro do mesmo, tá? Então eu vou trazer conhecimento.id, caso eu queira fazer alguma coisa com isso, e conhecimento.o texto, certo? Vou depois do parênteses, vou colocar um toList, porque eu quero que isso seja uma lista, ok? Aí eu vou dar mesmo esqueminha de lá, return JSON result, return JSON conhecimentos, e aí eu só escolho aqui no behavior o alloget. Perfeito, vamos testar, F5. Então se eu colocar, lembrando, se eu colocar API barra get usuário,
ele me retorna os dados do usuário. Se eu colocar get conhecimentos, ele me retorna quais são os meus conhecimentos. Olha que legal. Aí depois a gente vai tratar isso lá dentro do software, certo? Dentro do aplicativo que a gente vai tratar a forma que isso aqui vai ser mostrada. Quando é uma lista, ele começa por colchetes, tá vendo? Quando é uma informação só, ele traz entre chaves. Então vá, o último agora são os tipos. Então vamos montar o método aqui. Vai ficar longo esse vídeo, mas já está acabando. Public JSON result get contatos, mesmo esqueminha, int id usuário, vou passar aqui um como padrão caso não seja informado, ok? Var contatos igual vão ser em banco pontos contatos, onde o c.id contato id usuário seja igual a o id usuário que eu estou passando aqui em cima, ok? Select new, abre chaves, e aí vamos lá. Então vai ser c ponto, opa, são dois iguais. Vamos lá, então eu quero o id, eu não quero id nenhum, eu quero primeira coisa, eu quero o tipo do contato. Lembra, a nossa tabela, ela é relacionada entre o tipo do contato, o texto com o tipo do contato, que é essa outra tabela aqui. Então eu tenho que fazer um inner join aqui. Como que eu faço inner join aqui no link, no entity, né? É simplesmente, como eles já estão relacionados, ó, eu vou colocar aqui, ó, contato ponto. Se eu pesquisar, ele vai ter a tabela contato tipos, ok? Aí é só eu pegar o nome. Então eu posso dar um nome aqui, ó, então tipo igual a contatos tipos.nome, e depois eu quero que apareça qual que é o texto do contato que eu tenho ali. E aí eu vou dar um toList igual eu fiz ali em cima. Bem simples, tá? Não é, é muito diferente, não é, tal, mas você fazendo 2, 3 vezes você vai entender. Eu vou até copiar e colar aqui para a gente adiantar um pouco. E eu só vou trocar aqui, ó, contatos. Vamos ver como é que fica? F5. E aí se eu colocar api.get, api barra get contatos, ele me aparece o tipo endereço, que ele fez o inner join, trouxe aqui informação, e o que eu tinha cadastrado, tipo celular cadastrado e assim por diante, ok? Bem resumido, é isso. Agora falta o que? Falta a gente publicar o nosso site. Então, ó, a parte de desenvolvimento está feito. Nós fizemos aqui o nosso site, nossos 3 métodos. Agora a gente precisa publicar. Como é que eu faço a publicação? Vocês vão lá no GearHost, vocês vão clicar aqui, ó, Include Sites. Não tenho nenhum, tá? Então eu vou criar um site novo. Vou chamar de Datifólio. Vocês verifiquem se ele está vazio aqui, ó, se ele está permitido, ok? Ele é free. E aí eu vou dar um Create Site. Ele vai começar a fazer a criação. É bem rápida também. Então, olha, já está construindo o nosso site. Então eu vou ter um site disponível para mim. Bom, então ó, acabou a nossa criação do site. Demorou aqui uns um minuto e pouquinho. E aí eu tenho aqui o meu site. Então vocês vão clicar no site de vocês.
E aí tem já algumas configurações. É bem simples para você fazer a publicação. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui com vocês explicando várias situações não. Mas ó, você vai clicar aqui em Publish. E aí ele dá algumas opções. Se você quiser conectar por FTP, por exemplo, pelo seu programa que você gosta do FTP, você clica lá, coloca essas informações. Se você tiver o FileZilla, você clica aqui, ele já baixa o arquivinho de configuração. Como a gente já está dentro do Visual Studio, você pode mandar o próprio Visual Studio configurar. Então você clica aqui ó, em Visual Studio, ele vai baixar um arquivinho, certo? Ó. Aí você vai lá no Visual Studio, aqui no Solution Explorer e clica no seu projeto aqui, clica com o botão direito e escolhe publicar, Publish. Aí ele me dá algumas opções aqui, tá vendo? Se você quer configurar, se você quer configurar FTP, blá blá blá, blá blá blá. A última opção aqui ó, é Import. Você vai clicar nele. Aqui em Browse, você vai achar aquele arquivo lá que você fez o download. E você vai dar Finish. Ele vai já pegar as informações que estão lá no site. Trouxe tudo para cá. E aí você vai dar Publish. Ele vai começar a fazer a publicação. Pode demorar alguns minutinhos também, dependendo da qualidade da internet ou dos serviços que estão lá, da carga de serviços que estão no site. E aí ele já vai, acabou de publicar, ele vai abrir o site. Vamos ver. Nosso site está publicado. Agora a gente vai testar. Então, ó, barra API barra get usuário. Está funcionando, meu site está no ar. Okay? Se você pegar o seu endereço, seu navegador aí e colocar esse endereço aqui, ele vai funcionar agora lá. Então, get usuário, get conhecimentos, tá aqui bonitinho, e get contatos, tá aqui. Então eu já tenho um site expondo meus dados via JSON. E agora o que eu preciso? Eu preciso do aplicativo conectando nessa URL aqui. Então a primeira vai conectar aqui, aonde tiver a abinha lá de conhecimentos vai clicar aqui, vai acessar aqui, e a de contatos vai acessar aqui. Então essa parte toda de desenvolvimento da parte da API aí retornando o JSON está pronta, ok? Espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, reveja o vídeo, veja se eu esqueci alguma parte, se tem algum detalhe que queira fazer, e coloque nos comentários caso precise. Abraços e até o próximo vídeo.